produtor rural sofre, o produtor mineral sofre, o cidadão sofre, o nosso gargalo logístico é gigantesco. O nosso agronegócio brasileiro produz por hectare menos do que o americano, por exemplo, que é o nosso grande concorrente no agronegócio. Por que ele produz menos? Porque nós não temos como entregar essa carne. Nós temos capacidade de produzir quase que o dobro do que o americano produz por hectare, mas nós não temos a logística de entrega, então não temos como escoar a nossa produção. O nosso produtor, que está lá no centro-oeste, independente das distâncias, ele produz no campo, ele não tem lugar de armazenamento. Hoje nós temos grandes áreas e grandes produtores, principalmente na região do Mato Grosso, que armazena milho no tempo, porque não tem armazém, não tem silos para armazenar. E quando ele tem que tirar do armazém, do pouco que tem, para levar para um porto, ele vai de caminhão, estradas de chão, e ficavam atolados quando chovia. Ficava 3, 4, uma semana, o caminhão parado, atolado, com a carga estragando. Né? Isso porque tinha que chegar num porto. E com todas as dificuldades chegava, mas mesmo assim, tudo isso é custo, tudo isso é caro. Quando chegava em algum cenário, chegava num rio, não chegava num porto de oceano, né? Chegava num porto fluvial. E ao chegar num porto fluvial, ele tinha que dar um tombo na carne, colocar num silo, colocar numa barcaça, para transportar mais um cenário ainda de distância, mais X quilômetros, para chegar num porto onde ele poderia ter acesso a um navio. Né? E ao fazer isso, ele tinha que dar outro tombo. Tudo isso é custo que vai gerando na própria carga. E quem paga esse custo é a carga. Então, ele chega lá, bota num navio e bota num navio pequeno para transportar para chegar no destino final, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar. Todo esse cenário é caro, porque ele não vê diretamente, porque não é ele que custeia isso, mas ele cobra muito mais barato. Então, este produtor rural que está lá na fazenda, produzindo a sua soja, o seu milho, o seu algodão, deixa um dinheiro na mesa que está na mão das trades, está na mão da logística, está na mão dessa cadeia logística inteira, e no final do dia ele não consegue entregar no preço competitivo lá. Ele produz uma tonelada de soja, essa tonelada de soja se perde para chegar no destino final, por exemplo, na Ásia, e para o produtor fica 100, 200 quilos de soja. O resto está na cadeia, no custo. Então, esse custo é muito caro. Isso acontece também com o próprio minério de ferro. Não estamos falando da maior produtora de minério de ferro do país, mas todos os pequenos, médios produtores não têm alternativa de logística. Então existem transportes, por exemplo, de caminhão com minério de ferro. Imagina, tem minério de ferro sendo transportado de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais para alimentar uma indústria, são 2.000 quilômetros para ser transportado de caminhão. Isso é um fato, isso não é uma informação desencontrada. Não faz sentido, deveria estar sendo transportado de ferrovia para o próprio mercado interno. Quando você olha para o mercado externo, os navios são pequenos em alguns terminais independentes. Por isso, o produtor, ele sofre sem saber, ao mesmo tempo, qual seria a competitividade dele se ele tivesse uma infraestrutura de base para ser usada. Eu vou dar 2 exemplos de produção em 2 regiões do país que sofrem com logística. O produtor de soja ou de milho da região de Sorriso, no Mato Grosso, e o produtor de soja, milho da região, por exemplo, de Unai, em Minas Gerais. Os 2 sofrem o mesmo problema, falta de infraestrutura de logística. No caso especificamente do produtor de Sorriso, o que ele faz hoje para colocar a sua soja, o seu milho na Europa ou na Ásia? Ele produz no campo, entrega em algum cenário de terminal rodoviário, um armazém, para armazenar aquela carga, juntar aquela carga. Ela sai de caminhão, anda pela 163 e para, por exemplo, em Miritituba, na região ali já do Pará. Aí ele dá esse tombo na carga para sair do caminhão e botar numa barcaça. Essa barcaça anda mais cerca de 1.000 quilômetros para chegar em Barcarena, um terminal fluvial, que é numa foz de rio, mas é um terminal fluvial ainda, mas que chega os navios. Em Barcarena ele tira da barcaça, bota dentro de um silo para depois ele carregar o navio. Ele tem essa cadeia de operações de carga para ele chegar com a sua soja, com o seu milho dentro de um navio. Botou no navio, que é um navio pequeno por ser um porto fluvial, não é um porto oceânico, é um porto fluvial, e aí esse navio pequeno vai para o destino final. Então ele tem um custo também de frete para sair de Barcarena e chegar em Xangai, por exemplo. Essa é a cadeia produtiva. Da mesma forma, um pouco menos problemático,
Um produtor de Unai pega a sua soja, o seu milho, ele tem algumas alternativas ferroviárias, mas principalmente o maior volume vai de caminhão também. Então ele sai de Unai ou ele entrega em alguma malha de uma concessionária ferroviária na região de Minas Gerais e tenta levar para um porto, que aí um custo é um pouco menor. Ele entregou, botou na ferrovia, chegou num porto, tem um armazém, mas também tem navio pequeno. Mas o volume também vai de caminhão, lá de Unai até Santos, até Paranaguá, até o Rio Grande, até Miritituba. Busca-se alternativas portuárias. Por quê? A nossa produção do agronegócio cresceu tanto que hoje nós não temos mais capacidade de ficar escolhendo. Vai para onde tem e vai do jeito que pode. Vai de caminhão, bota na ferrovia, mas vai também de caminhão. Chega a algum porto, os terminais portuários estão com gargalos, né? Não só de armazéns, de infraestrutura, mas é com gargalo, inclusive, de chegada no terminal, porque quando você chega em Santos, por exemplo, em filas de caminhão, essas filas de caminhão impedem que a carga escoe. Porto não é para você ficar armazenando, porto é para você ovar e desovar cargas. Não tem que ficar parado ali armazenando. E tem um engarrafamento, por exemplo, do Porto de Santos, que você hoje tem um custo muito grande de demurge, porque os navios ficam esperando a sua locação, o seu espaço para atracar. Então a carga não chega direito e também o navio não chega direito, porque existem gargalos operacionais de ferroviários, rodoviários. Então nós temos uma cadeia de logística complexa para o produtor. Nós precisamos investir em infraestrutura, que nós tenhamos capacidade portuária, sem engarrafamentos, seja com rodovia, seja com ferrovia, mas principalmente de navios. Quando nós temos uma integração da nossa infraestrutura rodoviária, ferroviária e portuária, nós temos um avanço e um crescimento gigantesco na nossa economia. Então, essa integração dessa infraestrutura, ela faz com que a nossa vocação se torne não só competitiva, mas muito mais competitiva que as demais. Porque nós sabemos produzir, nós só não temos o meio pelo qual nós conseguimos entregar melhor. Ou seja, o papel da Macro hoje é quase que de um incorporador de infraestrutura, né? Ou seja, nós fazemos um planejamento, fazemos um detalhamento desses projetos de infraestrutura no setor ferroviário, no setor portuário, no setor de energia, de comunicação, né? Para que a gente possa entregar ao investidor e investir. E a Macro sempre faz os seus investimentos também em conjunto com os demais investidores, uma melhor previsibilidade de custo e de rentabilidade desses investimentos.